211. Quando a ciência cresce, desconhecendo ou negando a importância da moral, é como quando se rompem as rédeas e o cavaleiro fica sendo menos do que o cavalo. E para isso acontecer, basta que se chame a revelação coisa de Beelzebu, precisamente o que fez a besta do Apocalipse desde que se levantou sobre a cidade dos 7 montes. Crescer em amor é avançar para a ciência absoluta. 212. Já se encontra dito em A Bíblia dos Espíritas que em sã consciência ninguém perguntaria à ignorância o que fazer com a sabedoria, que cada um se previna para que lhe não falte a sã consciência, porque a justiça divina dá tempo, mas na hora precisa pede contas rigorosas. 213. Foi bem lembrado a Kardec que deveria voltar em outro corpo para o término da tarefa restauradora do caminho do Senhor. Graças a Deus, ninguém lhe disse que na ocasião teria que perguntar aos pretensos donos do espiritismo sobre como ter que agir para dar conta de seus deveres. 214. Um espiritismo essencial vem agindo desde que a humanidade terrestre se vem desenvolvendo mentalmente, embora formalmente faça parte dos ismos que enxameiam a história da humanidade. Em essência, ele é acima de tudo isso, e muito infeliz será, em qualquer tempo e lugar, aquele que blasfemar contra o sagrado ministério da revelação, porque será réu do juízo absoluto, a fim de pagar até o último ceitil. O código imortal testemunha o espiritismo essencial e vice-versa. 215. Estudai a vida dos 10 maiores vultos da história das iniciações. Vede como a revelação funcionou com eles e para eles, a fim de que pudessem levar a termo as devidas tarefas. Dela é que se dizia Palavra de Deus. 216. Os fanatismos sectários e exclusivistas partem dos homens sectários e exclusivistas, nada tendo com isso o espiritismo essencial ou a doutrina da verdade. E provam isso aqueles mesmos servos da verdade que tomam parte no trabalho gigantesco que visa implantar na Terra, para sempre, a doutrina que tem fundamento na moral, no amor, na revelação, na sabedoria e na virtude. E aquele que, para a infelicidade sua, esbarrar nos 5 sentidos da verdade doutrinária, também, para a infelicidade sua, dolorosos esforços terá que empreender para a recuperação. 217. Quem nada entender de verdade, amor e virtude, em vão esperará pelas primeiras, segundas, terceiras, quartas, quintas ou milionésimas revelações. Até quando esperarão certos filhos de Deus para se compenetrarem de que a grande e total revelação é a que deve ser realizada no íntimo de cada um? 218. Enquanto os encarnados fornecem falhas mentais, os planos desencarnados inferiores fornecerão também suas mercadorias, e aparecerão então aventureiros e tribofeiros, negocistas e fazedores de pastichos, impregnando as mentes com as suas baboseiras, aguinhas com açúcar, literaturazinhas cor-de-rosa e tudo isso exposto como se fosse o fim de toda a sabedoria. 219. Cada qual é, em face da vida, um artista a representar o seu papel no drama da evolução. Como afirmou o Cristo, quantos e quantos se iludem fazendo questão de coarem um mosquito para depois engolirem um camelo. Todavia, se ninguém tivesse tanta vontade de mandar nos outros e de aparentar, mesmo engolindo gordos camelos, seriam dignos de misericórdia. 220.
Há um livro que se poderia chamar de registro kármico. Livro esse que todos deveriam nele meditar com muito afinco. Lendo bem poucas páginas, qualquer um se capacitaria de que, em qualquer caso, mais vale tomar cuidado com as próprias obras do que fazer longos discursos para ensinar doutrina aos outros. 221. Um certo escritor e orador proferia o seu inflamado discurso, usando de uma verborragia gongórica, apelando para a sabedoria de Deus, tudo para ser agradável ao próprio orgulho. Perto dele estavam alguns espíritos ainda pequeninos em evolução, porém benignos, que deploravam não ter, aquele vaidoso irmão, pelo menos um pouco de senso crítico, a fim de não invocar o santo nome. 222. Aquilo que é por Deus não depende de seus filhos. Aquilo que depende dos filhos de Deus, eles terão que fazer, mais tarde ou mais cedo. E é por isso que nenhum Cristo planetário carrega nos ombros a obrigação de cuidar dos espíritos que estagiam no solo, nas águas e nos ares, no bojo do processo evolutivo. Não é favor algum reconhecer que uns devem mandar e outros devem ser mandados, para que a lei geral possa recompensar a cada um pelo desempenho de sua função. E se houver falha da parte de alguém, pode ele estar certo de que a justiça divina fá-lo-á responder, com ou sem a intervenção dos Cristos planetários. Assim é, e que ninguém se julgue prestigiado pelas adulações ou cerimoniais em que deposite crédito. 223. O caráter impessoal da verdade de tal modo importa ser conhecido, em virtude de não se imiscuir nas condições e situações dos espíritos. É a árvore da vida que fornece os frutos de alto a baixo, mantendo sempre distinção entre ela, os frutos e aqueles que os apanharão para aplicarem bem ou mal, segundo como fizerem esforço para tanto. A doutrina ensinará, mas a lei de karma jamais permitirá que uns façam o merecimento dos outros. É por isso que, acima de curar ou não, de poder fazer bem ou não, cumpre o dever de ensinar a doutrina da verdade, para que o próprio responsável direto possa movimentar-se, a fim de modificar o campo mental, para daí derivarem as outras modificações, cujas consequências atingirão as coroas energéticas, depois os elementos constitutivos do perispírito e, a seguir, os próprios elementos gasosos, vaporosos, líquidos e sólidos do corpo físico. 224. A Volta de Jesus Cristo é o livro preferido por aqueles que se dispõem a semear o bem e o bom entre seus irmãos, sejam encarnados ou desencarnados. É o traço de união entre os altos mentores, suas legiões socorristas e os trabalhadores encarnados. Os que o lerem de coração aberto, uma graça receberão. 225. Aquele que atirar pedras de tropeço no caminho da verdade, por certo terá que voltar atrás, sangrando os pés na sua triste semeadura. 226. Pelos milênios afora continuará assim. Todos serão chamados, mas nem todos serão escolhidos. Em verdade, escolhidos virão a ser aqueles que, pelas suas próprias obras, se escolherem. Em cada filho seu colocou o Pai Divino um fiel de balança, um indicador de responsabilidade. Que ninguém confie em religiosismos e sectarismos, porque a justiça divina está acima de tribofes e maquinações. 227. 3 potestades impassáveis: o sagrado princípio, os Cristos planetários e a mensageria divina. Elas representam a origem, a direção e a ilustração, nada devendo aos sectarismos humanos. 228.
a excelsa doutrina terá, nos seus fanáticos sectários, os seus inimigos e algozes, como nos dias de Jesus Cristo, assim pelos milênios afora, os algozes da verdade serão sempre aqueles que se hão de arvorar em seus proprietários. 229. Assim como a terra sólida surgiu das energias condensadas, assim as energias retornará, mas em glórias e esplendores, carreando aqueles que se forem revelando dignos de lhe acompanhar a marcha progressiva. 230. É muito fácil ficar com as verdadezinhas transitórias, aquelas que no momento têm curso ordinário, ou que vivem na boca dos simplórios e exploradores do momento. Mas não é fácil ficar com aquelas verdades fundamentais, que hoje parecem muito fortes, e no amanhã provarão que são eternas, perfeitas e imutáveis.